Deixa eu trazer um outro assunto para vocês. Durante esta semana, vários dias, a matéria mais lida no site da CNN era sobre um cometa interestelar. E isso revela o tamanho do interesse que as pessoas têm por esse tipo de assunto. E chamou nossa atenção também de caramba, o que haveria de ser esse cometa. Já que estamos com muitas perguntas, você vê como é bom a existência de quem é técnico para poder tirar essas dúvidas para a gente. Nós estamos com o astrônomo Emerson Roberto Pérez. Emerson, você viu que eu já fiz aqui, só na minha entrada do assunto, várias dúvidas que eu já tenho, que bom, posso tirá-las com você. Obrigada pela gentileza, hein? Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos, né? Bom dia aí. Eu sou o Emerson, sou astrônomo do Urano, planetário móvel, né? Então a gente está aí também intrigado com algumas coisas desse cometa, como você disse, né? Na área científica, despertou um interesse muito grande, né? Nele, por alguns detalhes interessantes deles, né? Primeiro, como você disse, tamanho, tem a velocidade, ele passou pelo nosso sistema solar e ele é um objeto comprovadamente fora do nosso sistema solar, ou seja, a formação dele que descobriu, né, e ele é o terceiro cometa que vem de fora do sistema solar e passa por nós, né? Nós tivemos um em 2017 e tivemos um também em 2019, e agora o Atlas é o terceiro cometa. O que ele chama muita atenção, assim, né, Elisa? Ele é um cometa que tem uma velocidade muito rápida, é o cometa de maior velocidade que nós conhecemos até hoje. Para você ter uma ideia, ele está viajando a 61 quilômetros por segundo. Né? Então, a cada segundo são 61 quilômetros. Essa velocidade mostra que ele vem de uma região realmente muito distante da nossa. Então, ele se formou em um outro sistema planetário. Ainda tem muito a se estudar sobre ele. Ele passou próximo ao ponto dele mais próximo do Sol, que nós chamamos de periélio, de quinta para sexta agora dessa semana, né? Então, ele passou, reapareceu, então ele não se desintegrou, que alguns cometas, às vezes, quando passam próximo do Sol, ele se desintegra, né? Ele não está ali na formação dele, como ele é uma formação de material congelado, gases e poeira congelado, né? Ele acaba muitas vezes se desintegrando, mas ele passou uma distância muito grande do Sol. 1,4 unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância da Exemplo, você poderia explicar essa imagem para a gente? Porque agora, aparentemente, ela está estática. O que essa imagem diz para a gente? O cometa é uma dessas luzes aí, podemos imaginar. Sim, o cometa é essa luz um pouquinho mais forte que nós temos ali no centro da tela, um pouquinho mais para cima, né? Ali, quase no centro.
tá? Então, ele é um cometa, ele é um astro que ele está se deslocando muito rápido, você percebe o deslocamento. Os outros pontos que nós vemos nessa imagem são estrelas que estão ao fundo da imagem, que estão muito distante, então você vê esse deslocamento dele na tela, ali nessa imagem, nessa gravação, né, feita por telescópios, né? Então, e essa velocidade que a gente consegue calcular, essa velocidade, saber que ele está a 61 km por segundo, que ele é muito rápido, significa que ele vem de muito longe. E um outro dado interessante dele, por que ele está despertando tanto interesse, assim, inclusive dos astrônomos, né? Além dele ter vindo de fora, não é novidade, porque ele é o terceiro que vem de fora, e já devem ter tido muitos outros, conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai aprendendo mais sobre o universo, né? Esse cometa, ele é estimado, a idade dele, de 5 a 7 bilhões de anos. Para a gente ter uma ideia, a Terra tem uma idade de 4,6 bilhões de anos. Então, ele é um cometa que, com certeza, ele é mais antigo que o nosso próprio planeta, que o nosso próprio sistema solar. Então, o nosso sistema solar tem 5 bilhões de anos de formação. Então, esse é um cometa que ele se formou muito antes do nosso sistema, né? E numa região, isso também é importante, e por isso que os astrônomos estão de olho nele, né? Nós estamos de olho nele com todas as informações. Ele vem de uma região mais próxima do centro da galáxia do que nós estamos. Isso significa que a composição material dele é diferente dos cometas que nós temos aqui no nosso sistema. E ele vai trazer um material, ele é um cometa mais denso. Então, também ele é um cometa diferente dos cometas que nós temos aqui. Então, cada vez mais a gente aprende com isso. Então, ele vai mostrar, nessa próxima semana agora, como ele já passou pelo ponto mais próximo do Sol, ele fez uma curvaturazinha ali pela gravidade do Sol e vai indo embora agora para sair do nosso sistema solar. Ele não volta mais para o nosso sistema solar, tá? Então, é a única passagem dele. Incrível. Infelizmente, ele não vai ser visível a olho nu, até pela distância. O ponto mais próximo que ele vai chegar da Terra, e aí é importante, porque, como você disse, gerou muita discussão, teve preocupações, será que esse cometa pode bater na Terra? Pois né? Não pode, ou seja, desse problema a gente já se livrou, Emerson. Já, porque ele vai passar o ponto agora mais próximo da Terra que ele vai conseguir chegar, vai ser em 19 de dezembro, tá? 19 de dezembro. Pouquinho antes do Natal, né? Infelizmente, não vai ser um presente de Natal poder visualizá-lo a olho nu no céu, porque ele vai estar tão distante, o brilho dele vai estar tão opaco, que para você poder visualizá-lo só com telescópios profissionais. E a distância que ele vai estar, lembra que eu falei que a distância do Sol que ele passou foi 1,4 unidade astronômica, né? Que cada unidade astronômica, então, a distância da Terra em relação ao Sol. Ele vai passar perto de nós, o ponto mais próximo da Terra, 1,8 unidade astronômica no dia 19 de dezembro. Essa é a previsão, se não houver nenhuma alteração, né? Por aí. Isso quer dizer que ele vai passar quase 2 vezes a distância que nós estamos do Sol. Então não tem perigo de colisão nenhuma. Mas o que chama a atenção dele é que essa semana agora, a sonda Clipper, que ela está indo para Júpiter, para uma das luas de Júpiter, a Lua Europa, fazer uma pesquisa, vai coincidir com a órbita que ela está indo, ela vai passar pela cauda desse cometa, do cometa Atlas. Então, o 3I Atlas, que é o terceiro cometa interestelar que nós temos aí no nosso sistema solar, nós vamos ter pela Sim. Mas a formação, por exemplo, de sistemas planetários como o nosso sistema solar. Sensacional! Olha, Emerson, a gente poderia fazer um especial aqui desse cometa, só para a gente ficar 1 hora conversando sobre isso e você dando essa aula aqui para a gente. Agradeço demais por você nos explicar tudo isso, astrônomo Emerson Roberto Pérez. E imagino o tamanho da paixão de vocês ao visualizarem esse cometa que passou ali bem entre aspas
pertinho aqui da gente, mas que 19 de dezembro vai ter o ponto mais próximo, apesar de tamanha distância. Muito obrigada, Emerson. Eu que agradeço e fico à inteira disposição de vocês. Obrigado por essa oportunidade. Muito bom, muito obrigada. Essa matéria está no site da CNN, tá bom, pessoal? Que vocês podem acompanhar. O título está como Cometa 3I Atlas no periélio. O que se pode observar com esse fenômeno? Depois leia lá a matéria, se esse é um assunto que também te interessa, ficou mais lida por vários dias. Vamos aqui em frente com mais um assunto.